Sério. Enfermeiras e médicos do Reddit, quais são suas histórias paranormais mais estranhas / assustadoras que ocorreram durante o trabalho? Trabalhei em uma pequena casa de repouso administrada por uma família por 6 anos como auxiliar de enfermagem. Era um orfanato antes de se tornar um lar de idosos e, infelizmente, antes de ser fechado, o orfanato tinha um histórico de abuso e negligência graves, infelizmente. Não é fofoca que a própria proprietária nos contou. Quando os moradores se aproximam da morte, sempre veem uma garotinha. Um dos meus pacientes, um cavalheiro muito alerta, sabia todos os nossos nomes e estava muito alerta e orientado. Eu estava passando as bandejas do jantar e vi que ele estava de costas e conversando e rindo no canto. Eu bati e perguntei com quem ele estava falando. Ele riu e disse: "Essa garotinha entrou no meu quarto, ela estava assustada. Ele morreu 3 dias depois." Cerca de 6 meses depois, outro paciente gritou sobre uma garotinha agarrando seus pés e ela precisava deixá-lo em paz. Ele morreu naquela noite. Ela surgiu ao longo dos anos. É sempre a mesma coisa que eles a veem e depois morrem. Outros colegas tiveram a mesma experiência. É muito perturbador. Provavelmente há alguma explicação médica para isso, mas ainda é a coisa mais estranha que já vi como enfermeira até agora. Tínhamos uma senhora muito robusta e confusa no nosso andar. O quarto dela ficava em frente ao posto de enfermagem para que pudéssemos ficar de olho nela, e uma de nossas enfermeiras também ajudava como babá. Ela estava sempre brigando, chutando, tentando sair da cama. Muito inquieta e agitada, como alguns pacientes que já tive podem chegar antes da morte. Um dia, fomos chamados para a sala quando o batimento cardíaco estava diminuindo e ela ficou imóvel com os olhos abertos. Eram 30, 20, depois alinhados. Verificamos um pulso e não encontramos nenhum. Ela era DMR, então não tentamos ressuscitar. Fechamos os olhos dela, nos preparamos para pegar a mala e ligar para a família. A babá permanece lá para começar a preparar o corpo. Menos de 10 minutos depois, ela nos chama de volta. A velha está de volta, batendo, chutando, tentando sair da cama. Ela voltou à vida. Honestamente, achamos a situação hilária, e eu ainda nunca vi nenhum paciente voltar por conta própria. Eu acho que ela conseguiu sair do hospital também. Diabo. E ela. Ainda não estamos prontos para essa mrga, mande-a de volta. Eu trabalhava em um hospital pediátrico e sempre soube que o quarto no andar do lado de fora da nossa unidade de oncologia era assombrado. Eu trabalhava 3 vezes normalmente, mas fazia hora extra e trabalhava no turno da noite. Eu estava trabalhando na UTIM, que também estava no 4º andar, mas do lado oposto. A unidade de oncologia tinha uma escada que era um atalho para a cafeteria, que ficava no 2º andar. Por volta das 3 da manhã, eu estava pronto para fazer uma pequena pausa e queria uma xícara de café na cafeteria, então decidi subir a escada. Eu atravessei as portas duplas automáticas e vi uma criança pulando pelo corredor. Eu o chamei, pois tinha medo que uma criança tivesse escapado de um quarto de paciente. Assim que eu o chamei, ele se virou e em um piscar de olhos desapareceu totalmente. Muitas outras enfermeiras e médicos viram a mesma criança pulando no mesmo corredor. É claro que eu pensei que era apenas exaustão e não pensei muito sobre isso depois disso. Mas você pode ter certeza de que nunca mais usei aquele corredor à noite. Eu estava trabalhando à noite, e um dos pacientes morreu enquanto eu estava no quarto. Tentamos de tudo para reviver essa pessoa, mas não funcionou. Depois de fazer os papéis e tudo, fui para outro lugar no hospital e juro por Deus que esse paciente que eu vi morto, tocou o meu braço direito. Eu acho que nunca chorei tanto na minha vida. O filho do meu cunhado, enteado da irmã, sofreu um grave acidente. Nós nos reunimos na UTI antes que ele falecesse e eu fui com minha irmã e seus 2 filhos. Eles se separaram vendo o irmão em um estado tão ruim. Eles já haviam tomado a decisão de tirá-lo do suporte de vida, agora deixavam a família entrar antes que ele morresse. Minha sobrinha e sobrinho não queriam ir para o lado dele.
Eu os trouxe à frente e disse que essa era a última vez que o veriam e a única chance de se despedir. Eu também estava chorando um pouco. Mais tarde naquela noite, depois que ele morreu, eu estava dirigindo para casa e, como se estivesse sentado ao meu lado, ouviu-me agradecer. Eu disse de nada para ele. Quando eu trabalhava na funerária, me contaram uma história sobre uma senhora idosa que havia morrido. O marido disse que queria que ela fosse enterrada com o anel, pois ela nunca o tirou. Minha colega de trabalho estava no necrotério e estava lavando o corpo. Ela removeu o anel para anotá-lo na papelada. Assim que ela fez, uma cabeça de isopor que eles usavam para perucas voou pelo quarto. Ela apenas disse em voz alta: tudo bem, tudo bem. Vou colocar seu anel de volta. Sem mais distúrbios. Eu trabalhava em uma casa de repouso como CNALPN, e embora nada de muito louco acontecesse, havia definitivamente coisas que aconteciam fora do comum. Lembro-me de uma vez, depois que alguém morreu, eu estava limpando o corpo dela e a porta da sala se abriu, mesmo que estivesse trancada com firmeza e ninguém estava lá. Isso me deu arrepios. Havia casos de móveis sendo movidos, luzes acendendo e apagando sozinhas e banheiros dando descarga sozinhos. Lembro-me também de uma noite em que um morador me pediu para garantir que eu fechasse a porta do armário que ficava no final de sua cama, e ele me disse que, quando estava aberta, aquela mulher ficava entrando e saindo de casa a noite toda e ele não conseguia dormir. Uma enfermaria em que trabalhei tinha uma paciente psíquica/médium como paciente. Nós rimos um pouco dela enquanto ela estava na enfermaria por um tempo. Ela teve um derrame que afetava sua mobilidade, e ela fazia leituras para a equipe etc. de vez em quando. Levei tudo tão divertido até uma noite, quando ela apertou a campainha da enfermeira e nos disse para irmos verificar um paciente em uma sala ao lado, enquanto ele estava morto. Fomos verificar e, com certeza, descobrimos que o cara havia morrido. Mais tarde, perguntamos à nossa paciente psíquica como ela sabia, e ela nos disse que viu ele saindo do seu quarto angustiado. Ela percebeu que ele havia morrido e teve que lhe explicar o que havia acontecido e ajudá-lo a passar/ir para a luz. Eu não sou crente, mas isso me deu arrepios. Ela matou o paciente. Se ela não estivesse na cama, poderíamos suspeitar dela. Eu sou uma enfermeira. Eu testemunhei bastante pessoas com Alzheimer. Eles costumam desenvolver seus próprios cenários em sua própria cabeça, frequentemente acompanhados de alucinações vívidas. Uma vez durante o turno da noite, ouvi uma mulher gritar de medo. Ela conseguiu subir em sua cadeira de rodas em puro pânico, querendo fugir do quarto. Perguntando o que estava errado, ela pensou que o prédio estava pegando fogo. Agora, o que é importante mencionar aqui é que as pessoas costumam afirmar que elas são apenas loucas ou sonhando mal ou algo assim. Mas esse não é o caso. Pessoas com alucinações realmente veem, ouvem, cheiram, etc. alguma coisa quando ocorrem suas alucinações, pois os mesmos locais no cérebro são estimulados como se tivessem impulsos reais. Aquela mulher realmente viu fogo. Ela realmente cheirou a fogo. Ela não inventou isso para ser louco. É o que o cérebro dela disse que estava acontecendo. E ela estava em pânico real por sua vida. E o mesmo se aplica quando essas pessoas veem alguém em seu quarto. Quando eles querem que eu guie alguém para fora do quarto que não está realmente lá, aparentemente parado logo atrás de mim. E não faz sentido discutir com eles que ninguém está lá. Para eles, alguém está lá. E é melhor você fazer o seu melhor esforço para improvisar para guiar essa pessoa, mesmo que não seja ninguém do lado de fora. Toque junto, e eles ficarão bem. Isso, para mim, é a coisa mais assustadora no trabalho. Eles veem algo que você não vê. Quando eu era paramédico em Auckland, eu estava cuidando de um senhor idoso na parte de trás da minha ambulância. Ele olhou para o canto superior da ambulância e disse que está tudo bem, Lulu, eu estarei com você em breve. Sua filha estava com ele e me disse que Lulu era sua esposa que morreu 20 anos antes. Alguns minutos depois, ele entrou em parada cardíaca e faleceu.